A vossa proposta de regulamento para a instituição da figura do provedor de bairro, logo no 7º parágrafo do preâmbulo, começa por afirmar de vício sanável ou dar a entender que esta figura, de algum modo, substitui ou pode equiparar-se às associações de moradores, ao invocar o artigo 248 da Constituição da República Portuguesa. Convém, por isso, lembrar que a mesma Constituição da República, no artigo 263, artigo 264 e artigo 265, delimita expressa e inequivocamente estas associações quanto à sua constituição e área, estrutura e direitos e competência. Em extremo, assim o desejássemos, poderíamos questionar se este parágrafo em particular não foi por si só o prescrito no ponto 2 do artigo 10º, princípio da boa-fé do capítulo 2, do capítulo 2º, Princípios Gerais da Atividade Administrativa do Decreto-Lei nº 4 de 2015, de 7 de janeiro. Contudo, abstemos-nos de tal, por quanto tenhamos acrescido a contribuir para corrigir o documento naquilo que nele encontramos de irregular e este ponto não constasse nas apreciações que vos demos conta. Caso diferente é o do que é o perfil, âmbito de atuação a competências e funções, bem como ao modo de seleção e designação do dito provedor do bairro de respeito. Relativamente a estes particulares, deixámos sugestões muito precisas. Quanto ao perfil, frisámos que não poderia assentar em atributos dúbios e difícil, para não dizer impossível, confirmação, tais como idoneidade moral reconhecida, entretanto corrigido, ou manter a necessária estabilidade emocional. Quanto à área de abrangência da sua ação, propusemos que houvesse um máximo de 3 provedores e que, nesse caso, o seu âmbito de atuação coincidisse com o limite das anteriores freguesias da Guarda, São Vicente, Sé e São Miguel. Quanto às suas competências, evidenciámos que deveriam ser meramente consultivas. Quanto às suas funções, propusemos que deviam ser de apoio à atividade da Junta de Freguesia. Quanto à sua designação, considerámos que deveria caber à Assembleia de Freguesia sob proposta da Junta de Freguesia, pressuposto que aparentemente foi considerado no ponto 6 do artigo 5º, mas que, no entanto, poderá colidir com o enunciado no ponto 3 do artigo 1º, se ambos não forem clarificados. Além destas, deixámos ainda algumas reflexões acerca do caráter geral e abstrato que deverá subjacer a qualquer regulamento e sobre a sua estrutura, que também não foram consideradas. Pelo exposto, interpretamos a presente proposta de regulamento para a instituição da figura do provedor de bairro na freguesia da Guarda como avessa ao espírito democrático na medida em que viola um número indeterminado de princípios. Assim, sem demonstrar qualquer garantia de que esta figura se não transforma numa espécie de facilitador, numa espécie de veículo de cunhas ou numa coisa qualquer pior, que em nada contribui para a promoção da participação cívica ou a propalada proximidade entre eleitos e eleitores, nunca poderemos sancionar a tal proposta caso a Junta de Freguesia se não comprometa a expurgá-la de todas as irregularidades e ambiguidades superidentificadas, nomeadamente eliminação da indução à equiparação do provedor de bairro a uma associação de moradores. 7. Explicitação do que se considera como programa dos cidadãos inscritos do ponto 3 do artigo 1º. Reformulação do enunciado no ponto 4 do artigo 1º, de acordo com o proposto pelo Grupo do PS em sede de Comissão Permanente na Assembleia da Freguesia da Guarda. Conformação do enunciado no ponto 2 do artigo 2º, com a reformulação do enunciado no ponto 4 do artigo 1º. Conformação do enunciado do ponto 1 do artigo 3º, com a reformulação do enunciado do ponto 4 do artigo 1º. Definir e delimitar o que pode ser entendido como de despesas correntes, na linha I do ponto 1 do artigo 4º. E especificar qual a finalidade para que concorrem e de que modo o fazem os objetivos expressos pela linha D, deslocar-se aos locais onde é necessário realizar as intervenções até que as debilidades verificadas sejam ultrapassadas. A linha E, abordar de forma educada e correta os seus concidadãos, desenvolvendo sempre uma postura de cariz pedagógico e incentivando a participação e mobilização dos seus concidadãos. A linha F, articular com a Junta de Freguesia a resposta aos concidadãos que também apresentam os seus contributos no âmbito do que é exposto no supercitado artigo 3º, e a linha G, proceder sempre sob o princípio da igualdade de tratamento em todas as situações, bem como garantir uma resposta isenta, oportuna e rigorosa a todos os concidadãos do ponto 2 do artigo 4º. Alterar a formulação do ponto 1 do artigo 5º de tem de ser recenseado para tem de estar recenseado. Eliminar a linha C e I do ponto 1 do artigo 5º ou, em alternativa, propor processos concretos e execuíveis para a aferição desses pressupostos.
alterar a formulação do ponto 2 do artigo 5º de admissão do provedor do bairro compreende o preenchimento de um boletim de inscrição e sujeita à aprovação por parte da Junta para a admissão está dependente da observação dos requisitos aqui enunciados e da ratificação da candidatura em sede da Assembleia de Freguesia sob proposta da Junta de Freguesia. 16. Eliminar o ponto 6 do artigo 5º. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda sempre se mostrou disponível para colaborar na concretização de todos os mecanismos que possam ser uma mais-valia na eficácia da missão da Junta de Freguesia. Pelo exposto, não podemos rever nesta proposta a solução necessária para superar os constrangimentos detectados na última sessão desta Assembleia e assinalados em sede de Comissão Permanente da Freguesia, momento em que julgámos estarem criadas as bases para uma concertação necessária como forma de ultrapassar o impasse na junção de duas perspectivas e duas propostas, a deste grupo e a da Junta. Pelo exposto, não podemos compreender como esses alertas, cedências e reivindicações não foram tidos em conta nesta proposta, após terem sido assinalados em Comissão Permanente. Assim, exortamos o Executivo a ter em conta os 16 pontos por nós assinalados agora, os mesmos que já foram assinalados na última sessão da Assembleia de Freguesia em reunião da Comissão Permanente, para que, só e apenas nessa circunstância, possamos fazer do nosso voto um incentivo à concretização da criação do provedor de bairro. Senhor Presidente, a decisão está nas suas mãos.